cuidar de crianças ou adolescentes com doenças crônicas impõe uma carga emocional, física e mental extraordinária. As doenças crônicas são aquelas condições que não apresentam cura, apenas tratamento para o seu controle, e incluem condições como asma, diabetes, fibrose cística, problemas neurológicos, deficiências físicas, transtornos do neurodesenvolvimento, como TEA, TDAH, entre outros. Para as mães que frequentemente assumem o papel de principais cuidadoras, esse cenário pode levar a um estado de vulnerabilidade profunda. São as mães que acompanham os filhos nas consultas, administram as medicações, levam as terapias e coordenam o cuidado com os demais familiares. Portanto, são atribuições que elas acumulam para além das atribuições usuais. As pesquisas mostram que as mães de crianças e adolescentes com condição crônica têm maior risco para apresentarem estresse parental, ansiedade e depressão, além de prejuízo na qualidade de vida. Normalmente, essas mães priorizam o cuidado com seu filho com doença crônica e esquecem das suas próprias necessidades, negligenciando o autocuidado. Hoje, tanto no sistema de saúde público quanto no privado, ainda falta um acompanhamento profissional para tratar da sobrecarga dessas mães, paralelo ao tratamento do filho com doença crônica. Eu sou Letícia Leão, psicóloga, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da FURIC, e sensibilizada pela realidade que as mães de crianças e adolescentes com doenças crônicas enfrentam, desenvolvi um projeto chamado Maternamente, Cuidando de Quem Cuida, que visa oferecer uma linha de cuidado em saúde mental para essas mães. O projeto teve como orientadores o professor Dr. Lindy Zhang e o professor Dr. Marcelo Demarzo, da Unifesp. O projeto avaliou o efeito de duas abordagens para o alívio e manejo do estresse nas mães: psicoeducação e manejo do estresse, baseado na terapia cognitivo-comportamental, e o programa de promoção da saúde, baseado em mindfulness. As duas abordagens se trataram de protocolos de 8 encontros semanais em um grupo. Uma das preocupações do projeto era oferecer um espaço de troca entre as mães, onde elas levassem para casa ferramentas para aplicar no dia a dia, para o controle e manejo do estresse, para a regulação emocional e autocuidado. Ao todo, o projeto envolveu 60 mães, sendo que 30 participaram de psicoeducação e manejo do estresse, baseado na terapia cognitivo-comportamental, e 30 participaram do protocolo de promoção da saúde, baseado em mindfulness. A conclusão do projeto mostrou que ambas as abordagens tiveram efeito nos sintomas de depressão, ansiedade, estresse parental, qualidade de vida e sobrecarga do cuidador, com algumas diferenças em relação ao tamanho do efeito. Porém, as duas melhoraram os desfechos avaliados, antes e após as intervenções. A equipe jornalística da pós-produção, produtora de imagem, conversou com as mães e registrou como foi a experiência delas no projeto. Essa é a Ívila, mãe de um menino de 13 anos com condição crônica, que participou do projeto Maternamente na abordagem do Programa de Promoção da Saúde baseado em Mindfulness. Ívila, como foi participar do projeto Maternamente e quais os benefícios que tu tiveste para a tua saúde mental e para o cuidado com o teu filho? Fiquei surpresa no primeiro momento, quando eu recebi a mensagem, de contato ali da Letícia. E foi algo ali tanto inovador, porque é um estudo, uma dedicação dela que mudou não só a minha forma de como lidar a demanda do João, como também de vivenciar ali as dificuldades que a gente enfrenta. Eu estava no decorrer ali do tratamento que nós fizemos com ela, nos encontros semanais. Eu era uma pessoa muito agitada, eu era uma pessoa ali muito reativa e nos encontros ela vai dando feedback para a gente, vai ensinando as técnicas que a gente deveria fazer para melhorar esse alerta, digamos assim, E aí, num desses encontros, ela chamou muita atenção, que ela viu o quanto eu era agitada, que eu não conseguia nem fazer. Tem num das lições, digamos assim, que nós temos que fazer uma meditação de tu sentir teu corpo, digamos assim. Tu vai sentindo ali, ela vai te dando as técnicas, vai te orientando como fazer, faz com a gente, e eu não conseguia. Eu não conseguia ficar parada, eu não conseguia
sentir ou ouvir o som externo no meu corpo. E tanto que eu fiquei desconfortável e eu pedi para ela para eu ficar sentada olhando as outras mães, que eram 2 ou 3 mães. E aí, quando chegou, digamos, na metade dos encontros para os finais, eu já conseguia usar as técnicas, eu já consegui usar as ferramentas que ela orientou a gente de fazer, em casa também. E foi algo ali tão notório que eu lembro que 1 mês depois, assim, eu encontrei com uma amiga minha na faculdade, a gente estava assistindo uma palestra, e eu troquei de turno. Eu era do noturno, estudava com ela, e passei para o diurno. Então, fazia tempo que a gente não se encontrava. E quando ela me viu, assim, foi quando eu vi o impacto do treinamento, tanto do treinamento ali, mas da didática da Letícia ali agindo, sabe? Que a primeira coisa que ela disse, Ívila, eu estou impressionada, tu não está agoniada? Eu chegava muito agoniada nos locais, sempre suando, inquieta e agitada e gesticulando. A minha perna não parava, assim, gesticulando toda hora. E ela ficou impressionada com a maneira que eu sentei, tranquila ali no auditório, perguntei como ela estava, com tranquilidade mesmo. E isso chamou muita atenção. E aí, com o João, no nosso dia a dia, ali, meu e dele, foi algo ali foi surreal, assim que eu digo. Ele ainda é uma criança muito sensível, então quando eu tô estava naquela época ali no nível de estresse muito grande, eu comecei a ter crises de ansiedade bem ruim. Passei por um período de separação também. Então, eu digo assim que esse estudo que a Letícia fez com a gente, assim, veio no momento muito certo, porque foi nessa transição ali de vida minha e do João que eu comecei a aplicar mais ali e entender que as coisas iam acontecer na vida, mas uma hora a gente ia ter que passar, sabe? O turbilhão ia passar e a gente ia vivendo um dia de cada vez. O João começou a se tornar também ali uma criança mais tranquila. Ele é muito calminho, mas quando eu ficava muito agitada nessas coisas de resolver, tanto da minha vida pessoal quanto da parte burocrática de exames e liberação de plano, essas coisas, ele ficava muito agitado no sentido de... Ele absorvia de uma maneira, como é que eu posso dizer, que até contrária ao agitado. Ele ficava totalmente introspectivo. Ele não acordava, não queria comer, só que eu via que ele estava com a emoção dele ali, um turbilhão. E esse projeto trouxe para a gente essa tranquilidade, trouxe para a gente essa sabedoria, essa maturidade de tu vivenciar os teus momentos, de vivenciar tuas emoções, de tu aprender a cuidar de muitas emoções que vêm de traumas ali que tu vivenciou na tua vida, na tua infância, enfim, de reflexos do teu meio ali que tu cresceu mesmo. E aí, com as técnicas que a gente vai aprendendo, uma delas me chamou muito a atenção, que a Letícia trouxe pra gente, perguntando qual era o momento que a gente fazia, percebendo que tu estava fazendo alguma coisa, tomando banho ou escovando o dente. E aí eu parei para pensar e disse, nossa, é tudo no automático. É tudo no automático. E aí tu perde documento, tu perde chave de casa, chave de carro, porque tu tá com a cabeça aqui escovando o dente, mas pensando em que exame tu tem que liberar para o João. Então é algo ali que nesses momentos que eu tô ou alimentando o João, tomando meu café, tô parada escovando meu dente, tomando meu banho, eu tô fazendo aquilo. A minha atenção está totalmente plena naqueles meus movimentos ali. O que eu aprendi com o Mindfound foi a questão ali de tu ter o controle do teu corpo, sabe? Da tua mente ali, da tua emoção. Vão ter claros momentos ali que tu vai, que eu digo, sucumbir, que tu vai esquecer de fazer uma meditação, tu vai esquecer de curtir aquele momento, porque tu entra... Eu disse para ela que como é impressionante como a gente se acostuma muito rápido com as coisas que parecem ser confortáveis, né? Assim, o comodismo. Mas não, numa hora ali o teu corpo vai cobrar o teu cansaço, o que seja. E hoje em dia eu digo que a gente vive bem ali, uma vida bem plena mesmo de conforto estável emocional ali, sabe? É algo ali, as minhas crises diminuíram de ansiedade, eu nunca mais tive, e eram crises horrorosas, assim, que eu nem sabia que eram crises de ansiedade. E justamente começou lá atrás, de algo que tu não vai tratando, tu vai acumulando estresse,
E tu vai te acumulando aqueles pensamentos catastróficos que tu só pensa no pior e nem aconteceu, ainda nem teve a situação. Então foi algo ali pra gente muito... Eu digo que não só mudou a minha vida, Ívila, assim, como mãe do João, como mulher profissional, mas como a minha vivência de olhar para o João também, de entender um pouco mais ali o que ele está sentindo, como eu posso fazer para tentar ajudar, porque ele é não verbal, então é um pouquinho mais difícil ali que a gente tem que captar, digamos, as emoções mais visual, mais externa ali, de convívio mesmo. E aí foi isso. Essa é a Paula, mãe de um menino de 7 anos com condição crônica, que participou do projeto Maternamente, na abordagem de psicoeducação e manejo do estresse, baseado na terapia cognitivo-comportamental. Paula, como foi participar do projeto Maternamente e quais os benefícios que tu tiveste tanto para a tua saúde mental quanto para o cuidado com teu filho? Foi ótimo participar do programa. Primeiro por conhecer a Letícia, que eu não a conhecia. Ela é uma querida, uma pessoa que entende muito do assunto, então ela apresentou o assunto para nós de uma maneira muito delicada e muito competente. O projeto também achei muito interessante ter alguém atenta a isso. É um assunto que no nosso meio das mães atípicas, como nos chamamos, é um assunto muito importante. Quem cuida de quem cuida, a gente fala muito sobre isso, né? Então, me encantei, assim, só por existir um projeto nesse sentido já foi uma felicidade. Foi uma oportunidade também de conhecer outra mãe com vivências parecidas com a minha. Eu já faço terapia há muito tempo, fazia terapia antes do Gonçalo chegar. O Gonçalo é o meu filho. Ele tem síndrome de Down. E ele também nasceu com uma prematuridade bem importante. O Gonçalo nasceu com 915 gramas. Então, desde que ele nasceu, a gente ficou muito tempo no hospital. Ele ficou 75 dias no hospital para ele sair mais forte, né? E foi um período realmente que mexeu muito, assim. Eu sou uma pessoa, não só a maternidade em si, mas o período da UTI neonatal me transformou muito. E a gente não estava preparado, né, para viver tudo aquilo. Então, a gente acaba cuidando da gente depois de ter passado. E conhecer a minha companheira de encontro também foi muito interessante. A gente falar com pessoas que têm realidades parecidas com a nossa, né? E com a Letícia mediando nossos encontros, explicando o que a gente sente, dando nomes ao que a gente sente, explicando a parte fisiológica do que a gente sente, né? Que não que o nosso organismo, como está tudo pronto no nosso corpo para reagir daquela maneira, e como a gente precisa estar atento para, na hora que a coisa vai para um caminho que não é muito legal, a gente poder ter as mediações, né, para chegar num outro caminho. Então, a Letícia trazia todo esse conceito, vamos dizer, científico da coisa, mas depois ela nos explicava de uma maneira muito palpável, assim, para a gente colocar aquilo em prática, né? No período que eu fazia os encontros, eu não estava fazendo terapia, então ele servia para mim muito como a minha terapia. E eu fazia muitas anotações, assim, eu gostava de ter aquilo ali em mãos na hora que me remetia, né, no dia a dia. Eu me sentia muito mais leve quando eu saía dos encontros. E para o Gonçalo, acho que também, porque a gente estando bem, eles estão bem, né? A gente foi aqui até mesmo na Letícia que eu aprendi muito sobre isso, assim, o nosso papel, a importância do nosso papel na casa, porque às vezes a gente foca muito na criança, né? Em querer muito, a gente foca a nossa atenção e os nossos esforços, né, na criança, no filho, quando na verdade muitas vezes se a gente direcionar aquilo para a gente consegue o benefício da criança, né? Então aquela velha história de colocar a máscara do avião primeiro na gente para depois colocar na criança. E muitas vezes a gente não tem essa visão, a gente foca muito realmente no filho, né? Então, para mim foi muito, muito só benefícios.
eu sigo falando da importância do projeto, fico feliz que esse projeto exista e que demonstre cientificamente aquilo que a gente vê na prática, né? O quanto é importante esse momento da mãe também poder falar de si e cuidar de si. A Naged, igualmente mãe de um menino de 7 anos com condição crônica, também participou do projeto Maternamente. Naged, compartilha conosco como foi participar desse projeto. Bom, no início a gente fica um pouco, né, por causa da rotina, de se enquadrar em mais um dia, uma vez por semana, né, que seriam uns 8 encontros em média, e não poderia faltar, e eu cheguei a ficar, assim, em mais um dia, né, na minha rotina já meio maluca, assim, né, com bastante demanda. Eu tenho um filho autista, né, dentro do espectro autista, nível 3, né, que demanda bastante, né, totalmente dependente, né, de suporte e tudo. Assim, como é que vou? Então, a rede de apoio já é um pouco mais restrita. E aí eu pensei, sabe, como é que eu vou conseguir enquadrar, né? Aí acabou os horários batendo com que a Letícia também podia, mas com as outras meninas, e eu fui. Nos primeiros momentos, eu não estava acreditando muito, né? Como queria me ajudar, né? Eu era dependente de medicação, sertralina e Rivotril, para poder me manter calma, né? E conseguir ajudar o meu filho. No momento que eu comecei a lidar, né, com as técnicas, né, e ela ensinar eu prestar atenção mais em mim, a desacelerar do automático, né? Quando eu entrava naquela sala da FURG, foi feito na FURG os encontros, a gente, quando fechava os olhos, a gente prestava atenção mais era no mundo da fora do que realmente no nosso interior. Então, a gente escutava os carros e a cada módulo que ia passando, a gente ia diminuindo, ia prestando atenção realmente no que importava, que era como que o nosso corpo estava se sentindo, né? Então, a gente saía, a sensação de sair depois da técnica era de bem-estar, era de calma, era que o mundo realmente não tinha pressa. E no final do encontro, né, com 8 semanas ali, quando a gente foi fazer uma reavaliação, eu já tinha diminuído as medicações, eu só estava com uma, né? Hoje eu estou totalmente liberada, né? Não uso mais nenhuma medicação, isso para mim é uma vitória, porque as lutas continuam, tá? Meu filho continua no nível 3, mas a maneira como eu sei lidar hoje, para mim é muito mais importante para ele, né? Que eu consigo lidar dessa forma, não ficar dopada com as medicações, né? E a Letícia insistiu, assim, para a gente conseguir, porque ela precisava do número de mães. Eu me enquadrei ali e sou grata por ter participado do grupo, né? E ter mudado a minha vida e a do meu filho, né? Porque hoje eu consigo pensar em mim. Hoje eu também me coloco em primeiro lugar, não só eles, porque quando eu fazia atendimento, eu sempre dizia, quem são a lista de prioridades? Eu ficava lá embaixo, né? Hoje eu sou a minha prioridade, e hoje eu tenho tempo para mim, se tiver que deixar a casa ali, não deu para varrer hoje, mas eu vou dar uma corridinha, eu faço minha rede de apoio, tipo, de corrida, eu tenho força de vontade. O projeto foi um divisor de águas realmente para eu poder sair dessas medicações e ter um olhar voltado para mim e mais para minha família. E eu deixei de ser a Naged, né? A Naged era a mãe, a Naged queria dar conta, a Naged, né, que tinha o filho especial e que queria suprir, né? Porque eu nunca tive falta de mãe, minha mãe foi muito presente, eu queria trabalhar fora e mesmo assim eu queria dar conta, né? E então era muito difícil para mim. Então, claro, essa autocobrança me gerou a medicação, né? E quando eu vi que o meu cérebro começou a falhar por causa das medicações, falhava. Eu tenho uma cabeça muito boa e quando eu estava dirigindo, assim, o que eu parava? Assim, para onde que eu vou? Para onde, né? E aí eu sabia que esse tipo de... Eu tomava 50 miligramas de sertralina. Começou a não fazer meu efeito, eu passei para 100 miligramas de sertralina, né? E eu disse assim, onde que eu vou parar? Né? E eu disse... E aí, quando eu entrei no projeto, desacreditada, assim, do que... Sabe como é que um projeto vai mudar a tua maneira, a maneira de tu ver as coisas, assim, mas realmente muda. Realmente, a gente de parar para respirar, para tu tentar te autoconhecer novamente, né? E a gente fez amizade, né? Porque a gente eram 3 mães com situações diferentes, com condições diferentes, mas ao mesmo tempo com o peso da maternidade,
né? Nós três tínhamos o peso da maternidade nas costas e automaticamente pesa mais para a mulher. A dor era a mesma para as três, né? Para as três, condições diferentes, né? Uma era TDAH, o outro menino era uma doença crônica cardíaca e o meu dentro do espectro autista. Né? Então, eram maneiras de ver que a Letícia nos ensinou a maneira da gente lidar com aquelas situações diferentes. Então, foi muito bom, eu digo para todo mundo, né? Se puderem reaprender a olhar para si, a desacelerar nesse mundo que é, né, corrido, que a gente está sempre no automático. Eu tomava café no automático. Claro que eu estou ainda em adaptação, né? Tem horas que quando eu vejo, já estou acelerando novamente, querendo dar conta, dando remédio novamente, sem tomar café. Mas em alguns outros pontos já eu realmente melhorei. Me livrar das medicações, né? Me botar em primeiro lugar, né? Eu tenho muitos pontos para melhorar, mas eu estou indo aos pouquinhos. Outra mãe que participou do programa Maternamente é a Patrícia, mãe de adolescente de 15 anos. Patrícia, qual foi a importância desse programa na tua vida? Olha, me ajudou bastante, tá? O Rê tem, né, bronquite crônico, né, asmático, e tinha horas que eu me desesperava, né, porque passava 2, 3 dias bem e daqui a pouco já tinha uma crise. E mesmo a gente sabendo lidar, sabendo a medicação que a gente usa, tem horas que tu te sente cansada, que tu te sente exausta. Porque teu filho não fica bom nunca, porque tu não consegue manter ele bem. Né? Foi mais ou menos isso, mais ou menos o jeito que eu me sentia, assim, sem forças para poder lidar com ele. Eu tinha sono, eu tinha coisas, e ele estava em crise e eu estava cansada. E aí veio a oportunidade do programa, né? Isso. E tu começou a participar, e aí o que tu começou a perceber em ti, primeiramente, e depois em relação ao cuidado com ele? E eu comecei a perceber que eu tinha que aprender, eu já lidava com ele no piloto automático, vamos dizer assim. Né? Ah, tá em crise, tá, toma isso, toma aquilo, ou leva o médico, era mais ou menos isso. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que primeiro sair daquele piloto automático, né, me restabelecer para mim poder lidar com ele, né. E aí o programa me ajudou bastante a lidar com a minha mente, né, com a minha cabeça, né, porque simplesmente eu só fazia, eu só agia. E aí, junto com a Letícia, eu consegui, como é que se diz assim, frear os meus pensamentos para poder ajudar ele. Facilitou o cuidado com ele? Bastante. Bastante. Porque aí eu sabia, claro que mamãe sempre sabe lidar com o filho, né? Mas eu acho que tu estando com a mente boa, né? Eu digo, aí tu consegue lidar melhor com a situação, né? Tu não entra mais em pânico. Quando ele entrava em pânico, eu entrava em pânico junto. Ele não conseguia respirar e eu já entrava em pânico junto. E aí eu consegui lidar bastante com isso. Valeu muito a pena? Muito. É? Muito. Não só com ele, mas comigo mesmo, valeu muito a pena. A Carol, também participante do Maternamente, é mãe de um menino de 7 anos. Carol, compartilha conosco o que mudou na tua rotina da do teu filho depois dessa experiência no projeto. O projeto me trouxe eu aprender a esperar, a me acalmar, porque a gente com essa vida, com crianças com doenças crônicas, a gente acaba esquecendo da gente, né? E o projeto me trouxe o olhar de novo para mim, né? Que para mim estar bem, ele também tem que estar, né? Não é somente eu, porque eu não posso dar uma coisa que eu não tenho, né? Perfeito. E tu percebeu, assim, na rotina dele, com a tua mudança? Ele se tornou muito mais calmo. Ele mesmo já fala, vamos pensar um pouco, né, mãe? Vamos respirar.
quando ele me vê, porque é normal a gente cansaço do dia a dia, né, da rotina, com terapia e com rotinas de médico, exames, né? Às vezes a gente fica sobrecarregada, né? E desalinha um pouco. E aí ele sempre diz, mãe, vamos respirar um pouco? Ele aprendeu contigo. Aprendeu porque no decorrer do projeto a gente tinha que fazer algumas atividades em casa, né? E ele acabava fazendo junto. Hoje eu consigo ver quando eu tô desalinhada na minha rotina do meu dia, né? Então eu consigo sair fora da caixa e pensar, né, fora dali da caixa do problema e saber que eu preciso estar alinhada para mim também executar o que eu tenho durante o meu dia. O projeto me trouxe isso, eu consegui me olhar por fora. Valeu muito para ti essa participação? Bastante. Foi um aprendizado que vai levar... um marco que eu aprendi a me olhar de novo, né? A gente sempre conversava, né, durante as sessões e eu sempre disse isso, que eu aprendi a me olhar de novo, porque no decorrer porque meu filho ele é cardiopata, ele teve meningite viral, depois ele teve Guillain-Barré. Então são doenças muito graves, né, e raras, e que eu acabe não me esquecendo nesse todo, porque a gente fica sobrecarregado, né, de tudo isso. E o projeto me trouxe isso, que eu consegui me olhar de novo, que eu existo, eu também ainda tenho uma vida, né, não sou só mãe. O principal desse projeto acho que foi eu me olhar e como é que eu vou dar o que eu não tenho. Acho que foi o principal. A Vanessa é mãe do Murilo, com 14 anos. Participou do projeto de manejo do estresse. Vanessa, qual a contribuição do projeto para a tua vida e com os cuidados do teu filho? O que contribuiu para vocês? O que contribuiu para mim foi entender, tá, sobre a diferença ali no momento do estresse, tá? No momento que tem ali o gatilho, o que se está atrelado à emoção ou ao nosso pensamento, para te conseguir te reorganizar, né? Te organizar naquele momento ali de estresse. E tu percebe assim que tu conseguiu, depois que tu participou desse curso, tu conseguiu mudar, assim, acrescentar melhorias no teu cuidado com o Murilo? Olha, tua rotina? Enquanto nós estávamos, né, nessa atividade, trabalhando nesse momento, tá, que eu estava vindo aqui, fazendo esse acompanhamento com a Letícia, foi muito mais fácil de aplicar tudo isso durante o dia a dia. Eu estou fazendo acompanhamento com psicóloga, mas se eu estivesse participando, provavelmente eu não iria precisar, entendeu? Entendo. E isso que eu acho muito relevante. E tu consegues, depois das técnicas que ela ensinou, depois de tudo, hoje tu consegue aplicá-las? Foi bem bacana, porque eu estava conseguindo ter um autocontrole, um controle inibitório, né? O acompanhamento foi perfeito. Ótimo, foi muito bom. Muito bom. Tu recomendaria para outras mães fazerem? Mas sem dúvida. Viu? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Eu gostei muito. Se tiver novamente, eu participo. Com certeza. Boa. E outra coisa, tem uma diferença disso para o acompanhamento com o psicólogo. Porque o psicólogo, tu chega, tu vai lá, fala, né? Tá, tu desabafou tudo ali, mas ela, na verdade, naquele momento, ela não te traz técnicas, ela não te traz nada para te regular, entende? E aqui com a Letícia, não. Com a Letícia foi assim. E tu acabava ensinando as técnicas para o teu marido. Também. E ele te ajudou. E para outras mães também. Foi ramificando Exatamente. o aprendizado. A gente vai escalonando aí o que a gente vai aprendendo, né? Mas eu gostei muito. A Raquel está entre as mães que participaram do projeto. Raquel, como foi essa experiência e como contribuiu para o teu dia a dia? Contribuiu muito, muito positivamente, porque eu, como mãe de 3 neurodivergentes, né, o Gabriel, de 10 anos, que foi o nosso divisor de águas, né, ele é TEA nível 2, a gente já teve com ele quase nível 3 e hoje, com todas as terapias, a gente consegue equilibrar ele ali no nível 1 suporte.
Eu tenho a Sara, de 7 anos, que junto com o meu pequeno de 5 anos, a gente recebeu os diagnósticos dos dois juntos na mesma consulta. E o Natanael e a Sara, tá? Além das altas habilidades, além do TEA, das altas habilidades, eles também têm um TDAH, um nível bem alto, né? A Sara ainda mais do que eles. E o projeto, ele me ajudou na questão, né, desse estresse, junto com todos esses laudos que vieram deles, porque eu já fui mãe um pouco tarde, eu já acho que eu já fui mãe tarde, né? Mas entendo hoje, e junto com o projeto me ajudou a enxergar que hoje eu tenho mais preparo para isso. Por causa que também descobri junto com eles, tipo, tudo para as crianças, tratamento, terapia, medicação, não deixava faltar nada. Mas e nós? Como é que nós ficamos nessa história? Isso, para mim, eu vi o quão foi importante, porque desde isso eu comecei a me cuidar melhor, eu comecei a entender que eu também tinha que estar equilibrada, que eu tinha que estar bem, e a gente parar um pouco de dar bola para as coisas para as algemas que nos criaram, né, que nos condicionaram, né, que eu sempre, eu escuto muito as pessoas dizerem, frase que eu mais odeio: vocês não parecem, teus filhos não parecem Teia. O teu marido não parece. Teu marido trabalha, o meu marido é extremamente inteligente. Ele é extremamente funcional na área dele. Mas diz um não. Muda uma rotina. Tira um horário. É um caos. É um caos. E aí as pessoas não entendem o que é a rotina da gente dentro de casa. Então, assim, ó, eu sei que para 90% das mães, o peso é todo delas. Eu, particularmente, assim, só sinto peso quando o meu marido está em crise. Do contrário, a gente consegue fluir. Então, quando as pessoas olham para mim hoje e dizem assim: mas teus filhos nem parecem Teia, eu olho para trás e penso: olha tudo que a gente desempenha. Eles têm, assim, a terapia de segunda a sexta. Tá? Então, a minha cabeça tem que organizar toda a agenda deles. Comida, os 3 têm seletividade alimentar, os 3 têm rigidez, apesar da minha menina, que foi a mais difícil de diagnosticar, por ser mulher, por mascarar, ela mascara muito, e se tu olhar para ela, ela parece uma mini adulta, ela é extremamente responsável. Isso é normal? Não, não é. Então, a gente foi mais difícil de perceber nela, porque facilita. Ela já aprendeu a amarrar o tênis extremamente cedo, ela toma banho sozinha, ela penteia o próprio cabelo, ela faz as coisas. Só que por que ela aprendeu a pentear o próprio cabelo? Para que eu não penteasse, para que outra pessoa não tocasse na cabeça dela, ela aprendeu a se pentear. O meu filho de 10 anos, ele não consegue escrever, mas ele faz força para aprender, para cortar as unhas, para que ninguém toque nos pés dele. Então, assim, as pessoas olham, não parece? Porque tu não convive comigo. Vem conviver comigo, vai passar um dia ou uma manhã na nossa rotina, e aí tu vai entender que eles são. Mas existe todo um paralelo atrás disso. E eu digo que depois que a gente começou com as terapias, e importante foi trocar experiência com outras mães. Porque às vezes a gente acha que esse fardo ele é insuportavelmente de pesado, porque ele é só nosso. Quando tu tem contato com outras mães, por isso que eu digo que essas rodas de conversa, elas são muito importantes por causa disso, porque a gente troca experiências e elas se tornam mais leves porque a gente entende, eu não estou sozinha. Tem milhões de outras mães junto comigo, né? E eu entendo, assim, que eu sou privilegiada. E quando tu te envolvesse no projeto, né, como tu estavas falando, trocou experiência com outras mães, nesse projeto tu vivenciou assim, o aprendizado de técnicas, né? Que a Letícia passou para vocês, treinou. Aí todo esse aprendizado nesse projeto, tu traz para o teu dia a dia. Todos os dias. Tu compartilha com o teu marido. Sim. E a partir daí, dessa vivência pós-projeto, descreve para mim o que agregou para ti, para tu te olhares enquanto mãe, a Raquel, o que te beneficiou. Tu ainda hoje aplica essas técnicas? Nossa, toda a diferença. Toda a diferença. De manhã, às vezes, porque lá em casa tem muita essa... A gente tá nesse clima, uma hora tá frio, outra hora tá calor. Sim. E as crianças entram muito em crise com essas mudanças, porque é muito brusco. E aí deu parar de manhã, assim, sabe? Dar aquela respirada e fazer os passo a passos que a Letícia fez com a gente, sabe? Sim. E aí parar e dizer assim, não...
vai dar tudo certo, vamos respirar, vamos avaliar, vamos ver. Não vamos entrar em crise, não vamos estressar, vamos na calma. E aí abordar aquilo ali, sabe? De pensar realmente. E eu acabava entrando muito em pânico. Porque é tu, o teu marido e os 3 filhos. Então, é toda a família típica. E a gente sabe que a mãe é a que administra, de fato, é a lamparina da família. É verdade. E aí tu se via antes, tinha aqueles momentos... Já tive episódios de literalmente, assim, de ter compromisso, de ter que sair de casa, eu sair e deixar eles em total caos, os 3 dentro de casa, e o Nathanael era bem pequenininho, ele devia ter uns 2 anos, e o Nathanael era uma coisa que desregulava todo mundo, porque a maneira como ele expressa a crise dele é no choro, ele chora muito como se ele realmente tivesse, assim, cortado um pé, sabe? Doía muito, e isso desencadeava a crise em todo mundo, e aí de um dia, assim, eu não saber o porquê que ele tá chorando, nós tínhamos que sair, e eu simplesmente abri a porta e saí pra rua. E assim, sabe? E não voltar para dentro de casa, porque o meu pânico foi tanto de dizer, eu não vou conseguir. Isso aqui vai ser todos os dias, vai ser daqui para pior e eu não vou conseguir fazer nada. E o fracasso, essa coisa do fracasso, coisa que eu nunca tive antes, essa sensação de fracasso, sabe? Eu tinha uma sensação assim, eu sei que eu sou competente, eu tenho noção do meu potencial, e vamos lá, eu só tô cansada, eu preciso dormir. Hoje não, eu não tenho isso. Eu não posso dormir, eu não posso me dar o desfrute de nada, de fracassar. E vem esse peso esmagador da maternidade. Tu tá fracassando, porque tu nasce sendo mãe. Ninguém nasce sendo mãe. É uma fala que eu tenho, que hoje eu consigo... Hoje eu compreendo e eu falo ela com maior clareza. Eu não amei meus filhos dentro da barriga. Eu amava uma ideia, uma ilusão, porque eu não tenho como amar algo que eu não conheço. E aí, imagina, vem esses furacões na minha vida, né? E eu já tive dias de sair. E hoje, depois de todo esse passo a passo, de toda essa interatividade que eu tive, não só com a Letícia, mas com as outras mães, eu consigo gerenciar muito melhor, não só o meu cansaço, para que não passe do meu limite, mas eu consigo gerenciar de uma maneira mais leve todas as situações que vêm. E eu reparei que o meu marido também faz isso. Eu reparei que o meu marido começou... porque é como ele diz, tu é o meu guia. Ele foi aprendendo contigo. Exato. As técnicas, ele vendo tu aplicar, Exato. ele foi aprendendo contigo e também foi aplicando para ele. Exatamente, a gente aprendeu a ter mais calma. Hoje, por exemplo, eu sento no chão, quando tem alguma coisa que a gente não entende o que está acontecendo, a gente senta no chão, quando eu vejo ele já senta junto comigo. E aí a gente começa os dois. Ó, eu observei tal coisa. Porque ele tem uma visão, nunca a gente vai ter a mesma visão. Nunca a gente, por mais que a gente esteja olhando para o mesmo lugar, ele vai estar sempre olhando um pouco mais para lá e eu um pouco mais para cá. E a gente está conseguindo identificar mais os gatilhos. Porque a gente sabe que conforme eles vão crescendo, algumas coisas permanecem, mas vem outras também. Outras coisas vão se apresentando. Então, ele às vezes consegue visualizar... Ó, eu acho que tal coisa não tá legal. Ó, eu falo muito. E todo mundo lá em casa fala pra caramba. Mas às vezes eu percebo que eu tô falando 700 vezes a mesma coisa. Aí às vezes ele olha pra mim e diz assim, ó, não fala mais. Eu sei que tu vai, mas não precisa falar. Ele entendeu, só deixa, sabe? Eles entenderam, só deixa eles processarem. Eu não tinha muito isso, sabe? Eu tinha aquele imediatismo de é pra agora, tu tem que aprender, vamos lá. E o meu marido... vendo e a gente conversando sobre isso, eu vejo que ele hoje também está conseguindo ser mais equilibrado, a gente consegue diagnosticar mais os nossos gatilhos, tudo isso, sabe? Eu tenho falas, às vezes, daqui do consultório, que eu, esses dias andando na rua, parece louca, né? Parei rindo, porque eu digo, gente, a coisa não era assim. E desde que eu trouxe esse que eu comecei a exercitar isso dentro de mim, eu mudei até a maneira de como eu vejo. E, óbvio, de como eu vou reagir, né? Raquel, tu acreditas que a partir da tua experiência é válido para toda mãe atípica um projeto como esse? Com toda certeza, sem sombra de dúvida nenhuma.